Por favor, meu irmão, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler agora o último bloco deste capítulo, que se encontra no versículo 31 e se estende até o versículo de número 39. Romanos 8, 31 a 39. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, Tu sabes que estamos reunidos em Teu nome, Senhor, com o propósito de adorá-lo na beleza da Tua santidade. E vindo, ó Deus, para entregar a nossa adoração a esta casa de oração, nessa hora, somos nós quem recebemos. E recebemos, ó Deus, instrução preciosa vinda da Tua palavra, Senhor, que é a voz do Teu Santo Espírito para as nossas vidas. E é deste modo, ó Deus, com este entendimento, portanto, que nos aproximamos dela nessa hora, querendo, ó Deus, compreender o texto que fora lido, compreendendo, ó Deus, querendo que ele encontre um local todo especial no nosso coração que ainda enfrenta lutas contra o pecado. E que encontrando esse lugar especial, ó Deus, que a nossa prática, a nossa vida, o nosso dia a dia sejam transformados à luz dessa palavra para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, Tu sabes o quanto nós precisamos ouvir a respeito destas coisas. Prova disso é que o Senhor separou esta noite para nos falar a respeito delas. Então, ó Deus, toma este vaso de barro nas Tuas mãos, Senhor. Assim como toma também, ó Deus, a mente e o coração de cada um dos meus irmãos nessa noite. Para que sejamos ricamente abençoados por Ti mesmo, Senhor, ouvindo a voz do Teu Espírito, ouvindo a Tua palavra. Toma
a nossa atenção cativa nessa hora, ó Deus. Nos acalma, nos desvencilha das coisas que estão lá fora, fazendo-nos, ó Deus, atentos à Tua voz. É o pedido que nós fazemos, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos queridos, nós vivemos em tempos muito difíceis. Tempos de incerteza em todas as áreas do nosso viver. Doenças, problemas financeiros, dificuldades emocionais são tão comuns no nosso tempo. E até mesmo, irmãos, por que não dizer perseguições, por causa da fé que abraçamos, por causa que estamos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim como Ele foi perseguido, a palavra nos assegura que nós também o seríamos. Ao enfrentarmos essas lutas todas, esses desafios que estão diante de nós, infelizmente, muitas vezes, ao invés de reagirmos às dificuldades, às lutas, às perseguições, nos apropriando da força que Deus nos supre, que Deus nos dá, o que surge no nosso coração é a dúvida. Ao invés de abraçar as promessas de Deus e confiar nele, damos vazão àquela parte do nosso coração que ainda quer duvidar. E começam então a surgir as perguntas em uma vida que é marcada pelo sofrimento. Será que Deus realmente está comigo? Será que Ele não está olhando para o que eu estou passando? Será que Ele não se importa com as minhas lutas? Esses sentimentos, meus irmãos, infelizmente, não são incomuns. Muito recentemente nós lemos o Salmo de número 73, onde o salmista passou por esse mesmo tipo de indagação. Ele olhava para os homens que não temem a Deus e via eles gordinhos, bonitos, não se preocupando com as coisas rotineiras que nós temos que nos preocupar, com os boletos, com a dificuldade, com a privação. E ele diz no seu lamento que quase os seus pés chegaram a revalar, até que ele atentou com o fim dos ímpios. Então perceba que esta é uma temática que a Bíblia nos ensina. Esses sentimentos não são incomuns, irmãos, infelizmente. Desde os tempos bíblicos, o povo de Deus sempre lidou com um sentimento de abandono, de medo e de insegurança. Veja, estou me referindo ao povo de Deus. Paulo, ao escrever esta carta preciosa, carta aos Romanos, tinha consciência destas realidades e ele mesmo enfrentou essas mesmas lutas. Ele sabia que aqueles crentes daquela igreja que ele não teve o privilégio de plantar, enfrentariam e estavam enfrentando lutas, dúvidas, e alguns entre eles, inclusive, chegariam até mesmo a ter problemas com relação à sua segurança da salvação em Cristo Jesus, diante de tantas provações. Obviamente que toda essa insegurança, esse medo, essas dúvidas, não deveriam estar presentes no coração daqueles irmãos de Roma, como também não devem estar presentes nos nossos corações, meus irmãos. Nosso coração, porém, continua manchado pelos efeitos da queda, do pecado. Continua lutando contra os arroubos, contra o levantar da velha natureza, que é tendenciosa a todo instante a questionar,
a Deus, a temer, e especialmente a fazer essas coisas quando nós estamos passando por problemas. Quando está tudo bem, tudo bem. Mas quando os problemas aumentam, batem a porta, começa a grande luta. Este texto, porém, irmãos, o texto de Romanos capítulo 8, dos versículos 31 a 39, é uma poderosa resposta a esta problemática, onde Paulo apresenta um argumento profundo e altamente reconfortante, que nos é apresentado inicialmente na forma de uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E esta pergunta, irmãos, expressa a grande confiança que o apóstolo aos gentios precisou trabalhar em seu próprio coração, em seu próprio ministério, e que agora está falando a estes crentes em Roma, e que igualmente essa questão está sendo tratada conosco aqui hoje. E a pergunta, irmãos, exposta pelo apóstolo aos gentios, destaca algo maravilhoso. Deus está ao nosso lado. E Ele demonstrou isso da maior, melhor e mais marcante forma possível, quando entregou o seu Filho por amor de nós. Nós, à semelhança dos nossos irmãos em Roma, precisamos muito desse texto. A questão que está ligada à nossa condição decaída comum, me refiro a nós aqui hoje, aqueles irmãos lá, receptores iniciais dessa carta, é a insegurança, o medo, que surgem em nossos corações diante das dificuldades da vida. As coisas não estão como eu queria, eu não sou tratado como eu deveria, esses problemas chegaram à minha casa, essa enfermidade está presente na minha família. Por causa do pecado, meus irmãos, como nós estudamos hoje pela manhã, o ser humano perdeu a sua comunhão com Deus, e parte deste sentimento que ainda brota no nosso coração, procedente da nossa velha natureza, que ainda está presente aqui no nosso corpo, vem com justamente o efeito, como um efeito da queda. As emoções, as reações e até mesmo a nossa visão sobre Deus ficaram prejudicadas a partir desta ocasião tão ruim. E por causa do pecado, mesmo entre nós crentes, é possível pensar que em meio aos sofrimentos, Deus nos abandonou. Então eu estou passando isso tudo porque Deus não está preocupado comigo. E esta percepção distorcida, irmãos, de nossa relação com Deus e de como Ele governa providencialmente sobre todas as coisas, pode levar a muitos de nós a duvidarem do seu amor, duvidarem da sua presença, a questionarem a Deus, a buscarem refúgio em bebida, buscarem refúgio em locais errados, em companhias erradas, na busca por coisas erradas. E a pergunta, ou as perguntas são estas mesmas. Será que realmente eu sou amado por Deus? Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Aconteça tão frequentemente na minha casa, na minha família? Será que eu sou digno mesmo da salvação? Essa insegurança, irmãos, é reflexo direto da condição pós-queda. Porque assim que nosso pai Adão pecou, houve o quê? Dúvida. Houve medo. Ele se escondeu. Houve insegurança. E coisas como estas são constantes. Constantes.
Romanos 8, então, responde diretamente a estas questões, oferecendo segurança absoluta na obra de Cristo Jesus e no amor incondicional de Deus. O propósito desse texto, portanto, meus irmãos, é proporcionar a mim e a você, proporcionar à Igreja do Senhor, uma profunda compreensão de que Deus, ao entregar seu próprio Filho, demonstrou de maneira absoluta, de maneira cabal, de maneira definitiva o seu amor para conosco, e que não há possibilidade de uma demonstração de amor maior do que essa. Se você está esperando mais que isso, é impossível, porque essa é a maior manifestação de amor que nós poderíamos receber. Nós já recebemos. E essa demonstração de amor, meus irmãos, elimina qualquer motivo para vivermos em uma vida de constante insegurança, de constante medo. Através de Cristo, Deus já provou que não há nada que possa nos separar do seu amor. E essa verdade é um antídoto, meus irmãos, para aquilo que acompanhava, que marcava o homem a partir da queda, o sentimento de abandono, a dúvida, o medo, que muitas vezes ainda hoje assediam o meu coração e assediam o seu coração também. Então, o propósito desse texto é que cada um de nós saia aqui deste culto solene com uma certeza renovada. Deus está presente na minha vida, mesmo quando as circunstâncias não são boas. Deus está presente na minha vida, mesmo quando aparentemente as coisas não vão bem. O amor de Deus, meus irmãos, é inabalável. E a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são a garantia de que nós fomos reconciliados com Ele. Portanto, o que nós vamos aprender nesta noite com esse texto é o seguinte: Deus nos deu o seu Filho e nada pode nos separar do seu amor. Preste atenção. Deus nos deu o seu Filho e nada pode nos separar do seu amor. E diante desta verdade, nós somos chamados a fazer duas coisas. Em primeiro lugar, viva com confiança e gratidão. E em segundo lugar, saiba que por meio de Cristo você é mais do que vencedor. Nós vamos explorar esta verdade nestas duas partes que a constituem. Viva com confiança e gratidão, versículos 31 a 35. E saiba que você é mais que vencedor nele, versículos 36 a 39. Nós conhecemos essa carta, irmãos, e sabemos que o apóstolo Paulo está trabalhando nesta carta uma espécie de evangelho de sua própria autoria. Ele está trabalhando principalmente a doutrina da justificação pela fé e a segurança da salvação. Especificamente nesse capítulo número 8, Paulo fala sobre a vida no Espírito e faz um contraste entre a lei e a morte com a liberdade que nós temos hoje em Cristo Jesus. E ele explica, irmãos, que a salvação é obra de Deus do início até o fim. E que, irmãos, esta salvação não depende dos nossos méritos, mas é fruto da ação soberana de Deus, da sua graça em nós. No trecho que nós estamos lidando, estes versículos 31 a 39, também deste capítulo 8, Paulo então declara que todos os que estão em Cristo, meus irmãos, podem descansar nele. Se você olhar para o versículo 1 do capítulo 8, veja aí, por favor, rapidamente. Nós não estamos mais sob condenação. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele também ensina, irmãos, que o Espírito intercede por nós e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Versículo 28 deste mesmo capítulo. Em sendo assim, vejamos a primeira parte desta proposta, dessa proposição que resume o nosso texto.
Deus nos deu o seu Filho e nada pode nos separar do seu amor. Diante disso, viva com confiança em gratidão, versículos 31 a 35, que vão ser explicados, ilustrados e aplicados, e que nos dizem assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus nos deu o seu Filho e nada pode nos separar do seu amor. Diante disso, viva com confiança e gratidão. Irmãos, se você observar o versículo 31, claramente Paulo inicia essa sessão com uma pergunta retórica, que nos convida a refletir tudo o que aprendemos ao longo deste capítulo de número 8. Ele resume a ideia central deste capítulo na seguinte expressão: Deus nos ama, Deus está conosco, Ele cuida de nós. Irmãos, se o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, é por nós, quem ou o que poderia realmente nos derrotar? Pare para pensar a respeito disso. Se precisamos temer alguma coisa ou alguém, precisamos temer a Deus. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa declaração traz à tona, queridos irmãos, a magnitude, a grandeza do poder e da soberania de Deus. O argumento é lógico e simples. Se Deus está do nosso lado, quem pode nos vencer? Isso significa, meus irmãos, que todas as forças contrárias, sejam forças humanas ou espirituais, são impotentes diante daquele que chamou todas as coisas à existência e que governa sobre todas as coisas, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do poder de Deus, diante do propósito de Deus. Quem vai poder, meus irmãos, ir contra ele? E o apóstolo aos gentios segue a sua argumentação no versículo 32. E aqui ele vai argumentar a partir de um fato maior para um menor. Veja o que ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmão, se Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, se Ele lhe deu aquilo que lhe era mais precioso, se Deus nos entregou algo a respeito de si mesmo, nos entregou o Filho, Ele não nos vai dar as demais coisas que nós necessitamos? Observe com atenção. Deus já nos deu o seu bem mais precioso, irmão, o seu próprio Filho Jesus Cristo. O que mais Ele não nos daria à luz dessa verdade? Ora, portanto, a morte de Cristo em nosso favor é a maior prova do amor de Deus. Se Ele providenciou isso, certamente proverá todas as demais coisas necessárias para a nossa vida, para a nossa salvação. E isso nos convida, meus irmãos, a vivermos com confiança de que este Deus maravilhoso continuará a nos suprir do que realmente nós precisamos. Sabe qual é o grande problema, meu irmão? Preste atenção aqui.
nós criamos necessidades, importando coisas do mundo, pensando em coisas do mundo, pensando em coisas aqui da terra, sejam elas quais forem, que não são reais necessidades para nós. E quando nós não alcançamos as metas e os desejos que nós mesmos estipulamos para nós, sofremos, questionamos. Mas tenha certeza de uma coisa: tudo o que você realmente precisa será suprido por Deus na sua vida. Tudo que realmente você precisa será suprido pelo Senhor. Então o apóstolo Paulo segue a sua argumentação nos versículos 33 e 34. Estes versículos lidam com um tema muito importante, irmãos. Abordam aqui a segurança que temos em Deus, a segurança da nossa salvação. Veja, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Versículo 33. E depois ele responde: é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo está perguntando o seguinte, irmãos: quem pode levantar uma acusação contra aquele a quem Deus elegeu? A resposta é clara: ninguém pode, porque é Deus que está justificando essa pessoa. Se Deus justificou a você, e Ele é o juiz, quem é que vai poder levantar uma acusação contra você, meu irmão? Lembre que Paulo está falando sobre a justificação pela fé somente. Além disso, irmãos, lembre que essa justificação é a declaração de que nós fomos tornados justos diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, Jesus que morreu por nós, também ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por nós. E faz isso continuamente. Então você está entendendo aqui, né? Quem vai intentar acusação? É Deus quem justifica. Quem vai condenar? Cristo que morreu e que ressuscitou e está agora à destra de Deus fazendo o quê? Intercedendo por nós. E aqui a ilustração, eu não vou precisar nem ter muito trabalho para compor essa ilustração aqui. Uma ilustração para provar para você que Deus nos deu o seu Filho e nada pode nos separar do seu amor e que diante disso você deve viver com confiança e gratidão. E a ilustração já está presente no texto. Porque você imagine-se aí numa corte de justiça. E você vai precisar responder aquela ficha criminal extensa que eu e você temos dos nossos pecados. Vamos responder essa ficha. Mas de repente, você percebe que o próprio juiz declara a sua inocência, não porque você seja inocente por si só, mas porque alguém já pagou a sua penalidade em seu lugar. Alguém que tinha poder para fazer isso. E não apenas isso, você percebe que o juiz está ali a dizer que não tem condenação, mas que também o advogado está do seu lado. O juiz é o próprio Deus. O advogado é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é que pode te acusar de alguma coisa? Essa é a situação dos eleitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que, como estudamos há pouco tempo, nós podemos nos apresentar confiantemente diante do tribunal de Deus. Porque somos justificados em Cristo Jesus. Cristo é tanto o sacrifício que nos justifica,
como um intercessor que garante nossa segurança de qualquer acusação. Deus nos deu seu Filho e nada pode nos separar do seu amor. Diante disso, viva com confiança, meu irmão. E gratidão por isso que Deus fez por você. Obviamente, nós temos duas aplicações aqui. Primeira delas, a nossa confiança em Deus, irmãos, deve ser trabalhada a tal ponto que ela seja inabalável. Eu não sei a extensão toda dos seus problemas. Aqui na igreja, com a graça de Deus, nós temos dividido aqui são muitas pessoas, né? Já pensou se fosse o pastor Alex sozinho para fazer atendimento de vocês todos, ia ficar difícil, né? Aí trouxe mais um para ajudar. Esse que vos fala. Então, eu tenho tido o privilégio de acompanhar boa parte dos jovens, por exemplo, aqui da igreja e outros irmãos. E nesse acompanhamento eu tomo noção de algumas dificuldades que os jovens estão vivendo, é claro. Mas eu não sei a extensão completa das suas lutas. Eu não sei. Mas Deus sabe. E mesmo você passando por toda a luta, Deus não te abandonou. Deus está cuidando de você. Se Deus é por nós, ninguém pode estar verdadeiramente no que mais importa contra nós. Isso deve nos levar a viver, irmãos, com esta confiança que deve caminhar para se tornar mais forte a cada dia. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, meu irmão, que quando você estiver lá enfrentando o desafio, a dificuldade, o problema em casa, o problema no trabalho, o problema com a família, a oposição, a perseguição, lembre-se que o próprio Criador ama e cuida de você. E que já garantiu a sua vitória. E eu não estou falando de vitória com relação a estes problemas, como nós vamos ver aqui no segundo momento do nosso texto. Mas eu estou falando da vitória que realmente importa. Que é a sua salvação em Cristo Jesus. Irmão, olha para cá. A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, ou seja, as dificuldades, o desafio, a perseguição, as coisas daqui, nós somos o quê? Os mais infelizes, todos os homens. Cristo nos livra de muitas dessas coisas, irmãos, mas o propósito dele também é deixar boa parte delas, porque é por meio delas que ele opera em nós, é na nossa fraqueza que ele nos fortalece. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 14, versículo 3, da fé salvadora, fala o seguinte: esta fé é de diferentes graus. Está dizendo que os crentes têm fé de diferentes graus. É fraca, então pode ser que o irmão tenha a fé fraca, e pode ser que o irmão tenha a fé forte. É fraca ou forte? Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo. A confiança, a firme resolução, a segurança em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E daí, pastor? O que é que eu devo fazer com isso? Irmão, não se permita ser movido pelo medo, pela ansiedade, diante das adversidades. Deus, que não poupou o seu próprio Filho, cuida de você e estará do seu lado em todas as circunstâncias. E agora, pastor? E agora, meu irmão? Viva de modo tal a pedir a Deus: Deus, me dá esta confiança, eu preciso dela. Me faz apropriar destas verdades no meu coração, no fundo do meu coração.
na verdade, que o Senhor tem cuidado de mim em todos os aspectos da minha vida. A nossa confiança em Deus deve caminhar para se tornar inabalável. Primeira aplicação. Segunda, irmãos, devemos ser gratos pela salvação em Cristo Jesus. Ora, o fato de que Deus entregou o seu próprio Filho por nós é a maior prova de amor que nós poderíamos receber. Isso deve nos mover, nos inspirar a uma vida de gratidão, não é verdade? A entrega de Cristo em nosso favor me assegura que não há acusação que venha me condenar. O acusador está aí, né? Inimigo das nossas almas, mas não há acusação que venha me condenar no tribunal de Deus. Estou justificado em Cristo. E diante disso, irmão, eu vou então consagrar minha vida por tamanho benefício, tamanho amor que foi demonstrado para mim em Cristo Jesus. Então seja grato ao Senhor. Seja grato. Como eu sou grato ao Senhor, pastor? Viva uma vida de devoção, de santificação. Consagre a sua vida. Uma vida de oração, de leitura da palavra. Seja fiel ao seu compromisso com Deus. Fiel ao seu compromisso na igreja, seus compromissos na igreja. Fiel dispenseiro dos dons. Utilize corretamente, exerça a mordomia cristã de acordo com a capacitação que Deus tem te dado. Qual é o dom espiritual que Deus te deu, meu irmão? Você está sentado no banco aí fazendo o que com o dom que Deus te deu? Todo crente tem um dom espiritual. Todo crente não tem dom, não tem crente sem dom espiritual. E o seu qual é? Você já sabe? Como ser grato? Se não honrando e trabalhando para esse Deus, irmão. Deus nos deu o seu Filho e nada pode nos separar do seu amor. Diante disso, viva com confiança e gratidão. Primeira parte do nosso texto. Vamos agora para a segunda parte. Deus nos deu o seu Filho e nada pode nos separar do seu amor, meus irmãos. Diante disso, saiba que você é mais que vencedor. Versículos 36 a 39, que nos dizem assim. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo inicial, irmãos, desta porção, versículo 36, reflete o que está escrito no Salmo de número 44, versículo 22. Paulo está aqui ilustrando que o sofrimento é uma realidade do cristão. Pare de sofrer na porta da igreja, tem uma coisa errada. Sabe por quê? Porque nós não vamos parar de sofrer, irmãos, até que nós sejamos glorificados. Sofrimento é uma marca do crente, é uma marca da vida em um mundo quebrado e caído. Cristo ameniza o nosso sofrimento, não ameniza? É interessante como você vai percebendo isso no corpo com o passar dos anos. Eu me considero novo. Minha esposa fica dizendo que eu tenho cara de velho. E jeito de velho. Mas eu sou um rapaz novo, 45 anos, na flor da idade. Mas já estou com dor nas pernas. Né? Encurtamento nos nervos das pernas, irmãos. Eu levanto a perna até aqui assim, pouquinho. Se eu quiser melhorar isso, eu tenho que ir no Pilates, para a mulher esticar minha perna. E cada esticada é um grito. Coluna. A lombar começa a doer. Antes de vir para cá, veio o quê? Dor de cabeça. Eu digo, Senhor, dor de cabeça antes do sermão, Senhor. Tomara que não vire uma enxaqueca daquelas que eu não tenho condição nem de sair de casa. Você veja que no seu corpo você já começa a enfrentar
os efeitos aí do sofrimento de um mundo quebrado e caído. Na sociedade é a mesma coisa, nas nossas relações é a mesma coisa, irmãos. O sofrimento faz parte da vida cristã. Cristo disse justamente isso. Olha, todos vocês que querem viver piedosamente em Cristo vão ser o quê? Perseguidos. Vão sofrer, vão ser perseguidos. As lutas vão estar sempre, irmãos, diante de nós. Ser entregue à morte aqui, no nosso texto, como ovelhas para o matadouro, simboliza as nossas lutas, perseguições, sofrimentos, especialmente sofrimentos por causa da nossa fé. Perceba, meu irmão, que o sofrimento aqui não está sendo negado, ele está sendo antes o quê? Afirmado. Ah, você não é cauda, você é cabeça, ah, não sei o quê. Essa conversa aí é toda fiada. No entanto, Paulo usa essa realidade para reforçar que mesmo diante das adversidades, o amor de Deus continua o quê, irmãos? Firme. Ele nos lembra que o sofrimento não é sinal de derrota. Olha bem para cá. No nosso pecado, como faziam os amigos de Jó, nós temos a tendência de dizer, você está assim porque é pecado, porque é pecado. A torre de Siloé caiu, matou um bocado de gente. E aí a turma começou a dizer, está vendo? Era um bando de pecador, Cristo. Vocês estão achando que vocês são os melhores que eles? O sofrimento não vem, irmãos, porque você... necessariamente porque você está em pecado, não é. Necessariamente por causa disso. O sofrimento não é sinal de derrota, mas parte do processo de nossa vitória em Cristo Jesus. É por isso que ele afirma o que afirma no versículo 37. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Paulo está afirmando, irmãos, que em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às dificuldades, os crentes não são apenas vencedores, eles são o quê? Mais que vencedores. Essa expressão sugere o quê? Uma vitória esmagadora, uma vitória completa, a maior vitória que nós poderíamos ter. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, fala de um reino inabalável de Cristo, um reino que está disposto a nós. Nós somos membros do reino inabalável de Cristo, temos por rei o nosso Senhor. O crente, então, não apenas suporta o sofrimento, mas o supera, irmãos, triunfantemente, não por sua própria força, mas por meio daquele que nos amou, isto é, por causa de Cristo. É na vitória de Cristo que está enraizada a nossa vitória. Essa vitória, irmãos, está, portanto, procedendo deste amor sacrificial de Cristo Jesus, que nos garantiu a vitória final sobre todo o mal, dor e sofrimento. O famoso comentarista bíblico, William Hendrickson, se você for na biblioteca de um pastor presbiteriano, você vai encontrar quase que certamente um monte de comentário bíblico vermelho da cultura cristã. No Novo Testamento, quem escreveu a maioria daqueles livros foi um comentarista chamado William Hendrickson. E em seu comentário de Apocalipse, que ele não conseguiu escrever de forma maior, mas pequeno, ele dá o título àquele livro de Mais que Vencedores. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é isso que o livro de Apocalipse nos diz, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus na consumação dos séculos. Então veja, por favor, os versículos 38 e 39, onde Paulo lista uma série de extremos para enfatizar que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, irmãos, perceba, nem forças espirituais, anjos e principados, nem circunstâncias daqui, vida e morte, nem as dimensões do tempo, futuro e presente, nem distâncias físicas, altura e profundidade, nada tem o poder de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este amor é a âncora, irmãos, da nossa segurança e da nossa vitória. É por isso que na segunda parte do nosso texto nós estamos vendo que Deus nos deu o seu Filho e nada pode nos separar do seu amor. Por isso, saiba que você é mais do que vencedor. Uma ilustração interessante, irmãos, que mostra que em Cristo nós somos mais que vencedores, é a vida de um cidadão, um irmão em Cristo, um pastor e teólogo luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E durante esse período, ele criticou o que Hitler vinha fazendo. E também começou a resistir a partir das suas pregações e do seu texto ao regime nazista. Ele foi preso, irmãos, pelo regime, aguardou, depois de ser preso, a sua execução, que ocorreu um pouco antes, poucas semanas antes da guerra acabar. Então ele terminou morrendo mesmo, literalmente. O que é interessante, irmãos, é que durante essa prisão ele começou a escrever as suas cartas. E nessas cartas ele afirmava a paz que ele sentia pelo fato de saber que mesmo preso e com a sentença de morte marcada, independente do que acontecesse com ele, e até se nesse processo ele enfrentasse as lutas que eram muito próprias aos que estavam presos pelos nazistas, como torturas e outras coisas, ele sabia que nada haveria de separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele afirma isso em suas cartas. Sua fé sustentou aquele homem até o fim, e ele escreveu o seguinte em uma delas: isso não é o fim, para mim é o começo. Foi executado no dia 9 de abril de 1945, poucos dias, como mencionei, antes do fim da guerra, e enfrentou, irmão, com coragem e confiança, aquela situação, sabendo que mesmo diante daquilo tudo, nada poderia separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não são as circunstâncias ruins que nos afastam de Deus, irmãos. Nós não podemos pensar que porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor, são coisas que nós não queremos, não gostaríamos, que achamos que não precisaríamos passar. Tudo isso não marca que Deus, preste bem atenção, que Deus não se preocupa conosco. Muito pelo contrário, irmãos. E diante desse segundo momento do nosso texto, nós temos duas aplicações. Primeira delas, tenha confiança na vitória que você já tem, mesmo em meio ao sofrimento. Na sua vitória em Cristo. O que que você quer dizer com isso, pastor? Que mesmo em tempo de aflição, lembre-se, você deve lembrar, eu devo lembrar, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O sofrimento que nós enfrentamos não é sinal de derrota, irmãos, mas é sinal que nós estamos no caminho certo, porque estamos andando nas pegadas do nosso Redentor, que também sofreu. E sofreu muito mais do que nós. E daí, pastor? E daí que isso faz toda a diferença em como nós enfrentamos as provações de nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que através de Cristo a nossa vitória é garantida. E que os sofrimentos e desafios não podem, em última instância, nos derrotar,
Antes, sofrimentos e desafios são parte do caminho que nos conduz, melhor dizendo, para essa vitória final, que nos está assegurada, não por nossas forças, mas por Ele. Tá, pastor, mas e agora? E agora, meu irmão? Encare os desafios de forma diferente. Quando a questão que você não gosta acontecer, bater na sua porta, encare diferente. Eu queria que fosse diferente, eu queria que tal problema com meu marido fosse diferente, que tal problema com a minha família fosse diferente, que as reações fossem assim, que eu não precisasse lidar com essa enfermidade. Quando bater a porta, entenda, irmão, que isso faz parte do processo de Deus em te levar para o céu. E que a sua vitória final já está assegurada. Não seja o mais infeliz de todos os homens. Não seja como aquele que entende que a esperança em Cristo é só para o aqui e para o agora. Portanto, a primeira aplicação dessa segunda parte é: tenha confiança em sua vitória, mesmo em meio ao sofrimento. E tem mais. Mesmo nas questões daqui e do agora, Deus pode nos dar vitória também, irmãos. Segunda aplicação: segurança no amor de Deus. Meu irmão, nada pode nos separar do amor de Deus. Essa verdade deve nos dar uma profunda segurança. Não é verdade? Nada pode nos separar do amor de Deus. E essa segurança deve nos ajudar com as nossas dúvidas. E daí, pastor? E daí que isso vai transformar a sua forma de viver. Quando a dúvida chegar, irmãos, ou antes mesmo das questões ruins chegarem, nós somos informados pelo Espírito Santo essa noite que nós não precisamos temer circunstâncias. Nós não precisamos, irmãos, temer inimigos espirituais. Nós não precisamos temer a própria morte, pois nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem coisas espirituais, nem coisas físicas, nem nada. E agora então, pastor? E agora? Viva em segurança e em paz, meu irmão. Peça a Deus o conforto que essa verdade pode trazer ao seu coração. Sabendo que este amor de Deus é imutável e que Ele nos sustenta em todas as situações. Nossa fé deve ser fortalecida com esta verdade. Irmãos, nós queremos então concluir a mensagem dessa noite. Nós iniciamos falando sobre o peso da dúvida, do medo e da insegurança que muitas vezes carregamos em nossos corações, mesmo nós que somos crentes. Vimos também que, no entanto, no nosso texto, Paulo oferece uma verdade que transforma completamente a nossa forma de enxergar as nossas dificuldades. E ele faz isso inicialmente através da pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vimos, irmãos, que essa não é uma simples pergunta retórica sem sentido, mas uma afirmação importantíssima, que repousa sobre o maior ato da história, o maior ato de amor da história. O fato de Deus entregar o próprio Filho para nos redimir. Irmãos, tudo o que somos, tudo o que temos, toda a nossa esperança está firmada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba, ainda que a condição decaída do ser humano por causa do pecado faça com que ele viva longe de Deus, alienado, portanto, da presença do Senhor, sob condenação, ainda que essa alienação ao Criador venha gerar medo, venha gerar insegurança, um coração influenciado pelo pecado faz até nós, que somos crentes, acreditarmos que não somos dignos do amor de Deus e pensarmos que em algum momento Ele está longe de nós e que Ele não tem cuidado de nós. Essa sensação de abandono, irmãos, nós vimos, é um reflexo da queda,
da nossa velha natureza. No entanto, é exatamente aí que Cristo entra em cena. Cristo é a solução perfeita de Deus para a separação, para o medo, para as nossas angústias e problemas. Ele veio ao mundo, meus irmãos, para reconciliar o perdido e para restaurar aquilo que o pecado destruiu. O medo que surge do pecado é erradicado quando olhamos para a cruz de Cristo. Na cruz, meus irmãos, Deus demonstra o seu amor para conosco. E é a partir, então, desta obra bendita de Cristo na cruz, que nós devemos analisar tudo aquilo que vimos nesta passagem e aplicar a nível de conclusão para o nosso coração. Cristo é a prova do amor de Deus. Ele é o agente ativo da nossa salvação. É por meio dele que nós somos justificados. É por meio dele que nós somos reconciliados. Éramos inimigos e fomos reconciliados, feitos famílias de Deus. E é por meio dele que nós somos mantidos seguros em seu amor. Em Cristo, Deus demonstrou para nós o seu amor de forma absoluta, pois Jesus tomou para si os nossos pecados e suportou a ira de Deus, que era destinada a cada um de nós. Foi Cristo que enfrentou a separação de Deus em nosso lugar, para que nós nunca mais precisássemos temer estarmos separados de Deus. A sua vitória sobre a morte provou que Ele é o Filho de Deus. E esta vitória também garantiu, meus irmãos, que a vida eterna é uma realidade para todos nós que estamos nele. E se Cristo venceu a morte, não há mais nenhuma condenação para os que estão nele. Como lemos no início deste capítulo, a ressurreição do nosso Redentor é a evidência clara de que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Após ressuscitar e ascender ao céu, Cristo está agora assentado à destra de Deus, governando sobre todas as coisas. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que em cada momento da minha vida e da sua, Jesus Cristo está ativamente defendendo a nossa causa diante do Pai. E isso deve gerar em nós segurança completa, perfeita, pois Cristo é tanto o sacrifício quanto o sumo sacerdote que continuamente intercede por nós. Então, irmãos, Paulo, ao concluir Romanos 8, deixa claro que Cristo é o centro de tudo. Ele é o fundamento da nossa segurança e da nossa vitória. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque esse amor foi revelado e garantido para nós na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por meio dele que nós somos mais do que vencedores, mesmo em meio à morte, vida, poderes espirituais ou qualquer outra coisa, o amor de Deus permanece firme em Cristo Jesus. E ao olharmos então para a cruz bendita, para nós, e para a ressurreição do nosso Redentor, nós temos a certeza de que Deus está conosco, que Deus cuida de nós. Irmãos, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa verdade invada nossos corações e nos encha de confiança, gratidão e esperança, pois em Cristo somos mais que vencedores. Ele já conquistou a vitória final e agora nós vivemos debaixo da segurança do seu eterno amor. Que o Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações. Amém.